Olá Dev! O que a gente vai fazer nessa videoaula é a gente instalar e configurar o Editor Config na nossa aplicação. Então aqui eu criei um projeto do zero com o Create React App para servir de exemplo, né, de como a gente configura aí tanto o Editor Config quanto o ESLint e o Prettier. A primeira ferramenta que a gente vai trabalhar é o Editor Config, e é uma ferramenta que auxilia na padronização da configuração do seu ambiente, né? Então, quando a gente tem desenvolvedores diferentes trabalhando com IDEs diferentes, vale a pena a gente usar esse recurso para que o código produzido seja, ou melhor, siga, né, o mesmo padrão, independente de qual IDE ou quem desenvolveu. Então, se você não tem no seu Visual Studio Code o Editor Config instalado, essa extensão, que é essa aqui, ó, Editor Config for VS Code. Então, faça a instalação dela aí, que é através dela que a gente vai poder criar essa configuração do Editor Config aqui. Porque depois dela instalado, basta a gente vir aqui, ó, na área aqui à esquerda do nosso projeto, botão direito do mouse, a gente tem aqui a última opção, ó, generate.editorconfig. Então ele vai gerar esse arquivo para a gente, é essa extensão que permite isso. Então já gerou o arquivo aqui, ó, e a gente acessando o arquivo ele já traz uma configuração padrão aqui. O que a gente vai fazer é alterar para que a nossa configuração siga o padrão, que é trabalhar com indentação de 2 caracteres. Então aqui eu vou mudar para 2. Aqui vou colocar true. E aqui também para inserir uma linha no final. Então eu vou salvar aqui. Mudei esses 2 parâmetros aqui para verdadeiro e mudei o ident size para 2. Então é o que a gente vai trabalhar aqui nesse projeto. Se você quiser saber mais detalhes sobre o Editor Config, basta acessar aqui, ó, os detalhes aqui. Então aqui você consegue ver outros parâmetros que você pode estar usando ali e tudo mais. Então tudo aqui bem explicado, basta você acessar e ver aí o que você pode usar e de que forma. Então tem explicação aqui de todos os parâmetros que estão ali no arquivo que a gente viu, e é isso aí. Voltando aqui, então o nosso arquivo está pronto, vou fechar, e aí a gente vai passar para o próximo, que é o ESLint. Então falando do ESLint, a gente pode ir no site aqui. Basicamente o ESLint ele é um linter que vai procurar e fixar, né, tentar resolver problemas no código JavaScript. Então ele é específico para JavaScript, e a gente usa ele para ele estar arrumando e corrigindo problemas de código, de codificação, né, de padrão de codificação, automaticamente no nosso código. Então da mesma forma que o Editor Config, a gente precisa criar um arquivo de configuração aqui. Ele exige algumas instalações, né? O Editor Config a gente precisou instalar somente a extensão, né, no VS Code. Aqui a gente precisa instalar alguns pacotes para poder conseguir usar o ESLint em nosso projeto. Então voltando aqui, eu vou abrir aqui o Shell. A primeira coisa que a gente precisa instalar é o próprio ESLint. Então eu vou dar um npm install -d para instalar em ambiente de desenvolvimento ESLint. Ok, ESLint instalado. Você vê que ele já começa a identificar algumas coisas que ele quer corrigir aqui em nosso código, mas a gente vai concluir toda a configuração para depois fazer isso. Vou até fechar o arquivo aqui, deixar tudo fechado, e vamos seguir aqui com as configurações que a gente precisa fazer. Então depois de executar a instalação, a gente pode executar um comando para criar o arquivo de configuração do ESLint para a gente, que é o npx eslint-init. E a gente precisa responder algumas questões aqui. A primeira é, de que forma eu vou usar o ESLint, né? Então eu vou usar essa segunda opção aqui, ó, ele vai verificar a sintaxe e procurar problemas. Então eu vou na segunda opção. Aqui agora ele pergunta de que forma que a gente quer usar os módulos, se eu quero usar o import export, se eu quero usar o require exports. Eu vou na primeira opção, JavaScript Modules, usar import e export. Aqui o tipo de framework que a gente vai usar é React, que a gente está trabalhando, né? Então já vem selecionado, é só dar o Enter. Aqui ele pergunta se eu quero usar, se eu vou usar, né, no meu projeto TypeScript ou não. Vou dar Yes.
E aqui ele pergunta de que forma eu vou rodar esse projeto. É no browser ou é com Node? Como é JavaScript, com React, né? Então é no browser. Já vem selecionado o browser, só dá Enter. Agora ele pergunta qual formato que eu quero criar esse arquivo de configuração. Eu vou usar o padrão JSON. E aqui ele já vai, com base no que a gente respondeu aqui, ele pergunta se eu já quero instalar esses pacotes aqui. Ó. Quem está usando o npm é só dar yes. Quem prefere usar o yarn, dá um no aqui, marca todos esses pacotes aqui, digita aí yarn, add e cola esses pacotes. E pronto. Eu vou dar um yes porque eu estou usando o npm, ele já vai fazer a instalação aqui para mim. Beleza, então com isso, ele já instalou, já criou o arquivo aqui para mim, né? ESLint.rc.json. A gente já consegue ver aqui a configuração inicial desse arquivo. Já tem algumas configurações aqui, mas a gente vai adicionar mais algumas regras aqui, instalar mais alguns pacotes. Bom, o primeiro deles é o pacote ESLint Plugin React. E a gente vai instalar para poder a gente definir, né, a versão do React que a gente quer usar aqui com o ESLint considerar. Então, npm install -d maiúsculo ESLint -plugin -react. Então, seria esse pacote aí. Beleza, então depois de instalado, a gente precisa vir aqui e criar uma chave settings. Eu vou colocar logo embaixo do env aqui. Settings, ele já seleciona aqui para mim. E aí aqui em settings, eu vou colocar React. E o React, eu vou dizer qual é a versão de React que ele vai considerar para ele verificar os problemas, né, e tentar corrigir. Eu vou passar o parâmetro detect. Então ele vai detectar no nosso package.json tem versão de todos os pacotes, né, então ali ele vai detectar o ESLint, né, vai detectar a versão do React e é o que ele vai considerar para fazer todo o seu trabalho aí. O próximo plugin que a gente vai instalar aqui, vou limpar a tela, é o npm install -d ESLint -plugin -react -hooks. Esse plugin ele ajuda a indicar a formatação certa no uso dos hooks, né? Controla as dependências que devem ser passadas aos hooks, como por exemplo o useEffect, ele tem aquele segundo parâmetro que é um array, né? Onde a gente põe ali quais dependências que a gente precisa considerar. Então vai ajudar nisso aí, muito útil. Então depois de instalado, o que a gente faz aqui é, vamos ocultar aqui o shell, a gente vai aqui em extends e a gente passa mais um plugin aqui, que é esse que a gente acabou de instalar, que é o plugin React -hooks /recommended. Então é isso aí. Basta incluir isso aqui na chave extends. O próximo a gente não precisa instalar, basta habilitá-lo aqui, que é uma regra. A gente vai habilitar uma regra aqui, que é o seguinte: React /proptypes. A gente vai desativar essa regra, porque a gente está trabalhando com TypeScript, não tem por que manter proptypes, verificação de proptypes ativa aqui, né? O ESLint não precisa nos alertar quanto a isso. Isso aqui a gente usa quando está trabalhando com JavaScript, não com TypeScript, beleza? Outras duas regras para a gente habilitar aqui, ou melhor, desabilitar, né? A gente incluir aqui para poder desativar, é React /React -in -jsx -scope. Também vamos desativar isso. E por fim, @TypeScript -ESLint
barra explicit traço módulo traço boundary traço types. Também vamos colocar isso em off. Com essa regra a gente pode desativar a exigência do ESLint para colocarmos tipagem em qualquer retorno de função. Então tem coisas que são simples, vai retornar uma string, vai retornar um número, vai retornar um boolean. Então a gente não precisa estar tipando 100% do nosso código. Tem coisas que o próprio TypeScript consegue inferir esse tipo, né? A gente vai tipar aquilo que é composto, aquilo que a gente está criando, um objeto, um array e assim por diante. Então aqui do ESLint são essas as configurações a princípio. A gente vai chegar no Prettier e aí vai ver que tem mais coisa para fazer. O que eu vou fazer aqui agora é criar um new file aqui, .eslint ignore, para que ele ignore algumas coisas aqui para não precisar ficar verificando, que é a node módulos. E não preciso olhar para essa pasta. Dist, não preciso olhar, normalmente a pasta de build, a própria pasta build também. E por enquanto é só. Então, agora o que a gente vai fazer é instalar e configurar o Prettier e depois fazer a integração do Prettier com o ESLint. Então o Prettier ele é um formatador de código opinativo e em conjunto com o ESLint forma uma parceria perfeita para nós desenvolvedores, porque o ESLint ele define as convenções de código e esse Prettier ele realiza a formatação automática com base nas regras do ESLint. O Prettier ele vai ser responsável por formatar e arrumar visualmente o nosso código, seguindo os padrões que já estão definidos no arquivo de configuração dele, próprio Prettier, e do ESLint também. Então se vocês forem aqui na documentação, aqui tem a instrução de instalação. Basta copiar esse comando, colar e executar. Então depois de instalado o Prettier, a gente pega aqui, ó, esse comando, ele vai simplesmente criar um arquivo .prettierrc.json e vai colocar dentro desse arquivo esse abre e fecha chaves aqui, que é um objeto vazio no caso, né, no JavaScript. Então vou aqui no shell, colo isso, executo, ele vai criar o arquivo aqui pra gente com aquele objeto vazio. Deixa eu esconder o shell aqui. E aí aqui a gente vai fazer as configurações que a gente precisa. Então aqui o primeiro parâmetro que eu vou passar é o semi. Eu vou passar ele como true, que significa que a gente vai usar ponto e vírgula ao fim de cada linha, sempre que possível. Trailing comma, aqui eu vou usar all. Isso aqui é para ele colocar vírgula dentro dos objetos, né? Sempre separar com vírgula um objeto em várias linhas, no caso, né? O single quote, como false, ele usa aspas duplas, como true, ele usa aspas simples. Eu prefiro usar aspas simples. Print width 80, eu quero, deixa 80 aí, para que tenha 80 colunas. E por fim esse arrow parents aqui, avoid, omit parents quando possível. Beleza, então está aqui, nosso arquivo está pronto. Vou criar aqui também um arquivo .prettier ignore, para que o Prettier também ignore node modules, build, dist. Por enquanto vou deixar isso. O Prettier também ignorar para não ficar formatando, tentando formatar conteúdo desses arquivos, né? E agora a gente precisa configurar a integração do Prettier com ESLint. Está cada um com sua instalação aqui em separado, né? E para isso a gente precisa fazer a instalação de mais algumas libs aqui. Vamos aqui, ó, é o npm install -d para ambiente de desenvolvimento ESLint -plugin
Prettier. E o outro é o ESLint-config-prettier. São esses dois plugins aí para instalar. E aí a gente consegue fazer a integração do ESLint com o Prettier. Beleza, já instalou. Agora, para a gente poder fazer essa integração, a gente abre o arquivo de configuração do ESLint. Então a gente vem aqui em Extends e inclui aqui o plugin que a gente instalou, que é o plugin Prettier /recommended. Essa é uma das configurações. A outra é aqui em plugins. A gente também inclui aqui o plugin do Prettier. Então, o ESLint vai trabalhar em conjunto com o Prettier através desses plugins configurados aqui. O ESLint verificando a codificação em si, né? Sintaxe e tudo mais. E o Prettier arrumando, né? Tirando espaço de onde não deve ter, linha em branco, enfim, deixando o código formatadinho e bonitinho. Para finalizar, para que essa configuração funcione 100%, como a gente está trabalhando com o VS Code, né? Então vem na raiz aqui, cria uma pasta, .VS Code, esse é padrão do Visual Studio Code. Dentro dessa pasta, a gente cria um arquivo de configurações do VS Code. Então, new file, o nome do arquivo é settings.json. Então, tem que ser esse nome, settings.json. E aqui, eu vou passar um objeto, né, JSON, com a configuração que a gente precisa. Então, é editor.formatOnSave. Vou botar o false aqui. E editor.codeActionOnSave. E aí ele é um objeto. Dentro dele a gente passa aqui o source fix all. Mas eu quero passar aqui, ó, .ESLint e aqui true. Então a gente está dizendo que quem vai salvar automaticamente é o nosso ESLint, né, para o editor não fazer isso automaticamente. Essa é a configuração que a gente precisa. Com tudo isso aqui agora, a gente está pronto para poder codar e o ESLint arrumar nosso código. Então a gente abre o arquivo, salva novamente. Por isso que é bom fazer isso no início, antes de você estar com tudo aqui, porque ele vai arrumar à medida que a gente salva. Mesmo salvando, ele não está tirando esse erro aqui. Vamos ver aqui na nossa configuração. Aqui, React in JS Scope. Eu acho que ele não tem isso aqui, ó. Vamos salvar para ver. Beleza, então abri e fechei o arquivo. Está resolvido aqui. Depois que a gente faz essa configuração, é bom fazer isso no início do projeto, que pode gerar alguns problemas de compatibilidade. Ó, aqui, ó, ele já detectou que falta uma vírgula, de acordo com a nossa regra do Prettier, tá vendo? Então, só em salvar, ele já vai colocar aqui. E beleza, ou seja, já está funcionando. Vamos ver o index se tem alguma coisa que ele vai criticar. Não tem nada aqui, está de acordo. Então, basicamente é isso, aqui já está ok. Quando a gente quebra, né, ele já vai identificar aqui, ó, que pela regra do Prettier, isso aqui tem que ser retirado. Então, quando a gente salva, ele já faz isso automaticamente. Então é isso. A gente já está com o projeto pré-configurado aqui para começar a codar. Essa videoaula ficou um pouco extensa, mas é para servir de base. Vai ser um bônus aí para o curso, para você configurar os dois projetos, tanto o projeto do React quanto o projeto do Next. E também um conteúdo disponível aí no YouTube para os outros devs que ainda não estão no nosso curso aqui, beleza? Um abraço e até a próxima.